Muito bem, amigos da TV Vazealegre.com, estamos de volta com mais uma live aqui no nosso canal, agradecendo a você pelo carinho, pela audiência, sempre desejando aí que você tenha momentos de muita alegria e muitas felicidades, viu? Trabalhamos em nome de JC Gás Supergás Brás, a entrega mais rápida da cidade, também de... É só você ligar que o pessoal está sempre pronto para atender você, tá? Pit Stop Skol e também de ADL Link Telecom, internet de qualidade para você. Bom, pessoal, estamos aqui com o Dr. César Gregório Júnior, advogado, nosso parceiro aqui do canal. Tá tudo bem, Dr. César? Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Tudo bem, Nonato. Boa tarde a todo mundo que está assistindo. Prazer estar de volta. Tudo em paz? Só o calor grande, né, rapaz? Tudo bem, é um calor grande, rapaz. O negócio está complicado, viu? Pronto. Bom, o título de eleitor sempre foi uma estrela das eleições, né? Tem muita confusão por causa de título de eleitor em alguns pleitos, inclusive. Aí, agora, essa semana, doutor, eu li aqui, eleitores não serão obrigados a aportar título do eleitor para votação, foi uma confirmação do Supremo Tribunal Federal. Explica melhor para a gente essa história. Bom, o título de eleitor, ele, como você mesmo disse, ele toda a vida foi essa incógnita na vida do brasileiro, né? Que é uma identificação que você tem que tirar quando você atinge a idade eleitoral, mas que você só usava em período eleitoral e tiveram casos que nem isso, né? Então, essa confusão surgiu a partir de uma mini reforma eleitoral que houve no ano de 2008, em que os Partidos dos Trabalhadores do PT entrou com uma chamada ação direta de inconstitucionalidade, contestando alguns artigos dessa lei. Dentre esses artigos, eram os artigos em que exigia a apresentação do título de eleitor no ato da votação. Como você mesmo disse, foi feita uma reunião no plenário do STF, nosso Supremo Tribunal Federal, e lá foi decidido que não mais é obrigado a apresentação do título de eleitor para votação. Porque o principal argumento é que, como o título de eleitor é um documento que não tem foto, usá-lo para falsificações torna-se ainda mais difícil. Então ele meio que se tornou, entre muitas aspas, inútil num período eleitoral como o nosso. Então como é que podemos dizer? O direcionamento agora que tem para a eleição é você levar um documento oficial com foto. Que já teve muita discussão em relação a isso. Confusão, então, porque vinha sempre essa dúvida, né? Agora está decidido. Não tem agora está decidido. Inclusive, as leis do nosso país, elas costumam se adaptar de maneira muito lenta. Se você for ver, a própria lei das eleições, ela fala que, por exemplo, é proibido você utilizar celular no ambiente de votação. Só que o próprio TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ele agora indica que você use o chamado e-eleitor, que é um aplicativo que você baixa no seu celular smartphone, que você tem o seu título de eleitor online. Assim como você também já pode ter sua carteira de motorista e sua carteira de identidade, por exemplo. Eleitor é título. É título. Então, um contraste. Você disse que não precisa usar o título e está investindo no aplicativo, né? Exatamente. Lá na lei de eleições tem dizendo que você não pode usar celular no ambiente, porque também não especifica que é só na hora da votação ou dentro do ambiente de votação. E a partir do momento que foi feito esse parecer indicando que você pode usar o seu e-título, né? Então é meio que uma contradição, mas que não tem tanta relevância, né? Então pronto, essa questão do título eleitoral fica bem clara. Você não pode ser impedido de votar por não estar com o título em mãos, né? Não, basta estar com o documento oficial com foto. Eu espero e acredito que essas informações estejam sendo atualizadas para os mesários, para as pessoas responsáveis, sim, aí, sim. Né? Para não ter problema depois, né? Sim, acredito eu que com todas as novas regras que a gente ainda vai falar no que se trata da pandemia em si, eu acho que esses direcionamentos vão vir também junto com as outras características que vai ter nessa eleição em especial, né? Muito bem. Vamos falar um pouquinho. Tem muita gente que diz assim: eu não vou votar, eu vou votar em branco, eu vou votar nulo. Mas votar nulo ajuda o partido a eleger o candidato que eu não quero. Não, mas votar em branco é que ajuda o outro partido lá a se dar melhor. Então é melhor a gente votar em não sei, fulano, ciclano, beltrano, mas não vote branco, não vote nulo. Tem muita gente que confunde essas questões aqui, esse conceito de branco voto e branco nulo. Como é que a gente pode entender isso melhor?
Essa Não questão... incentivando ninguém a votar branco nem nulo. São opções que a Sim, lei, sim. né, que a lei dá. Mas agora a pessoa, melhor que ela possa votar em alguém se ela quiser. Mas se Sim. ela optar por não, enfim, tem essas opções aí. Sim, sim. Essa questão do voto branco e nulo sempre foram folclores da justiça brasileira, né? É o seguinte, o voto em branco, tanto o voto branco como o voto nulo, eles são hoje tecnicamente iguais. Porque o voto em branco e o voto em nulo, eles serão a forma em que o eleitor vai ter de fazer o chamado voto de protesto. Que é quando você não está satisfeito com nenhuma das opções que você tem. Então, votar em branco, você vai lá na urna, vai apertar no botão branco e depois em confirmar. Aquele voto vai ser contabilizado como branco. O voto nulo é você usar qualquer número que não o número dos candidatos que estão registrados. Então, por exemplo, você coloca 00 e coloca nulo. Hoje, esses votos serão contabilizados, embora separados, mas eles servirão para a mesma coisa, ou seja, vão servir como estatística. Antigamente, há algumas eleições atrás, os votos brancos é aí onde surgiram muitas teorias da conspiração e esses folclores que você falou. Antigamente, os votos em branco eles serviam para contabilizar em quem ganhasse. Era o chamado voto de conformação. O TSE ele dizia, não, o voto em branco é aquela pessoa que diz, não, o que ganhar para mim eu ou estou satisfeito ou estou insatisfeito com ambos. Então, esses votos em branco eram contabilizados no final para quem tivesse a maioria dos votos. Para o quem cala consente, é isso? Exatamente, quem cala consente. Hoje isso não mais acontece. Eles entram para a estatística oficial, mas são considerados, não entra para ninguém. Por isso que eu digo que tecnicamente o voto em branco e o voto nulo são iguais. Você só vai diferenciar mesmo a nomenclatura. Tem muito folclore em relação a isso, né? Tem muita gente que dá um... E tem também que na época das cédulas, né, o pessoal dizia que o voto em branco podia ser manipulado, alguém poderia depois fazer um risco lá no candidato. Tá? Tem um monte de coisa que o pessoal fala. Sim, né? sim, né? tem um monte de coisa. Tem Passava as células por um monte de gente, né? E alguém ali poderia de repente, sei lá, fazer alguma mudança lá na cédula. Hoje o nosso sistema eleitoral já evoluiu muito, né? Embora muitas pessoas desconfiem da autenticidade e da segurança da urna eletrônica, né? Mas já foram comprovados, a urna eletrônica ela é auditada por entidades internacionais para comprovar a sua autenticidade e inclusive o sistema eleitoral brasileiro é um dos mais completos do mundo, né? Porque se você for analisar, por exemplo, sempre o grande assim, marco de tecnologia e de inovação que a gente tem são os Estados Unidos, né? E os Estados Unidos hoje estão vivendo batalhas e batalhas sobre a questão de legitimidade de voto, especialmente agora nessa pandemia, com a questão dos votos por correio, né? Que lá existe essa modalidade e aqui no Brasil não existe. Essa questão também do voto em branco e voto nulo, queria fazer um comentário que estava pensando para comentar, mas passou pelo sentido. Mas acaba sendo mesmo um voto de protesto, não tem jeito. Você diz assim, não, nem quero esse, nem quero esse, nem quero esse. Então eu vou anular esse negócio aqui, eu tenho que votar bem, vou anular aqui. Isso, eles são bons para estatística, para analisar a insatisfação dos eleitores com os candidatos. Eu lembrei agora, porque tem muita gente que pensa isso, tem muito eleitor que acha assim, que se tiver 200 milhões de votos em branco, aí a eleição tem que ser feita de novo, é isso que eu queria dizer. Né? Né? Tem gente que acha existe esse folclore, todo mundo vota em branco, todo mundo anular, e tem outra eleição. Né? Existe esse folclore, eu lembro muito que isso foi muito presente na última eleição para presidente, que se mais da metade dos votos foram considerados nulos, tinha que fazer uma outra eleição. Isso é folclore, isso é fake news, isso não existe. Se 90% dos votos forem nulos ou em branco, os 10% que foram válidos serão considerados para fins de eleição e para eleger os candidatos. Tem muita coisa que é bem simples, mas a gente, devido à cultura da gente, a gente acaba, de fato, gerando aí muita coisa aqui. E acaba se espalhando, não são fake news que já vem do início do século, né? Mas for pegando, ficando, e tem muita gente que, por incrível que pareça, acredita, né? Bom, tem um monte de coisinha agora que foi tomada decisão em relação a protocolo que deve ser seguido agora no dia da votação, né? Hoje eu ia passando, a senhora perguntou assim, ô Donato, disse que tem que levar uma caneta lá pro
para o local da votação, né? Eu disse, tem que levar, né? Ela disse, tem uma minha aqui que está falhando muito, não sei se vai dar certo, não. Eu digo, mas dá tempo de comprar outra, né? E não pode pedir emprestado também na fila, não. Pois viu? não pode. Né? Então, eu acho que essas coisinhas que acaba, o pessoal, a gente não comenta muito do dia a dia, e no dia muita gente vai ter problema. Sim, vai ter que voltar vai. para pegar a caneta, Vai. né? Aí, na hora da votação, não, tem que pegar a caneta, certo, tem que pegar a caneta. Né? É. O que eu acho que vai ter mais problema, Nonato, é a questão do uso de máscara. Porque ficou decidido o TSE nessa cartilha que eles trouxeram das eleições do ano de 2020 em relação à pandemia, é que é obrigatório o uso de máscara constante na fila e dentro do local de votação. Então significa que você, por exemplo, eles chegaram até a dizer que você não pode, por exemplo, beber água. Qualquer ato que você tenha que fazer, que você tenha que retirar a máscara, está proibido no local de votação e tanto na fila também de espera. Então são vários. Eu prevejo, assim, infelizmente, que existem as pessoas ainda hoje que se sentem incomodadas em usar máscara. Existem as pessoas que acham que por talvez já ter pegado a doença também não se contaminam mais ou não contaminam mais outras pessoas. Então acredito eu que esse é um dos problemas que acontecerá mais. Pronto. Aí aqui diz assim, os eleitores vão retornar às urnas em novembro para eleger os prefeitos, vice-prefeito e vereador e devem tomar os cuidados contra a Covid. Né? Aí tem assim, os eleitores só poderão entrar nos locais de votação se estiverem usando máscaras. O uso deverá ser feito em todo o percurso. Exatamente. Saiu de casa, tem que usar máscara. Não é sair com ela no pescoço, na cabeça, não, nem no cotovelo, não. Né? Tem que ir já com a máscara. Exatamente. É porque tem gente que vai deixar para botar lá, já quando vai achando que só vai precisar quando for entrar perto da urna lá, né? Não. Na sessão. Mas tem gente que vai pensar que vai fazer desse jeito. Até porque também nós temos um decreto estadual que estabeleceu que andar sem máscara no meio da rua é passível de crime e multa, né? Então ele vai estar descumprindo tanto a lei eleitoral como a lei de decreto estadual. Aí vem, não vai ser permitido se alimentar, beber ou realizar qualquer ato que vai exigir a retirada da máscara. Pronto. Era isso que você estava comentando, né? Exatamente. Estou com muita sede, vai ficar com sede. Aguenta aí o rojão. Beba água dentro de casa, coma antes de sair de casa, faça tudo antes de sair de casa. É porque o problema é que a gente acha que isso aqui não dá problema, mas dá. Dá porque tem gente que não está sabendo disso aqui. Entendeu? Essa é a grande questão. Eu não sei, não geralmente o TSE contrata horários na televisão, no horário nobre eu não sei se já começou esse ano. Tem inserções, mas tem meio as inserções de político e tudo mais, mistura tudo. Não, tá. Aí o que tem mais aqui? As mãos deverão ser higienizadas com álcool em gel antes e depois de votar, né? O produto tem que estar disponibilizado. Isso, quem vai disponibilizar é a própria sessão. Aí aqui é a questão, o TSE quer que o eleitor leve sua própria caneta, recomenda, né, que o eleitor leve sua própria caneta para assinar o caderno de votação. Né? Aí é para evitar, a pessoa está com Covid ou com suspeita, aí pega a caneta, passa para o outro. Isso. Né? E todo mundo usando a mesma caneta não dá certo. Né? Exatamente. Aí vem a distância de 1,5 m, que terá que ser respeitada. Que vai ter a demarcação no chão, para você ter que ficar na né? demarcação no chão. Pronto. E aí vem a questão do processo de identificação por biometria, né? Que não vai ser usado esse ano por causa dessa questão da contaminação. Exatamente, para poder evitar a contaminação na urna. Né? Só que tem muita gente que está confundindo a biometria de identificação com a questão da urna eleitoral. Né? Tem gente que acha que e vai ser na chapa, não, estão misturando, não pode misturar. A biometria é quando a gente fez lá um negócio para botar o dedo e identificar, é você mesmo, é você. Né? A biometria é quando você vai chegar junto ao mesário. E na eleição passada, por exemplo, você coloca o dedo lá e você confirmava que era você através das suas digitais. Então, como envolve digital, envolve toque, vai ser retirado isso esse ano. Não é o ato da votação em si. O ato da votação em si é quando você está sozinho na urna eletrônica. A biometria ela é antes, junto ao mesário. Aí vem a questão da justificativa. A Justiça Eleitoral recomenda que os eleitores que estiverem com sintomas de Covid não devem comparecer ao local de votação. Ou seja, está com sintoma de Covid, está suspeitando, não vá. Né? Não o que vá. A Justiça está dizendo. Né? Para evitar problema de ser barrado. O cara está só na fila espirrando, está só na fila tossindo. Aí vai alguém dizer, olha, não tem condição desse rapaz ficar aqui não, porque será que ele não está com Covid? Ele poderá até ser recolhido, né? A pessoa pode até ser processada. Então, porque eu não sei se todo mundo sabe, Nonato, até desculpa lhe interromper, mas, por exemplo, você sair
com Covid, tendo sintomas aparentes, pode caracterizar até o crime de espalhar a doença de maneira proposital. Então você pode até ser processado. Pode ter que ir para a delegacia, pode ter que pagar multa, até talvez uma detenção. Então, se você tiver com qualquer sintoma relacionado à Covid, fique em casa. A justificativa vai ser, você vai poder justificar pelo celular mesmo, é uma coisa simples demais. Pronto. Que é outra facilidade é que o e-título vai servir justamente para isso, né? Exatamente. Aí vem a questão do horário de votação também, que foi ampliada em 1 hora agora nesse ano. A sessão vai ficar aberta das 7 às 17 horas. Aí vem essa questão aqui, das 7 às 10, vai ser mantido um horário preferencial para que as pessoas com mais de 60 anos possam votar. Tá? Isso. Nas eleições passadas, a votação começava às 8 e terminava às 17. Quer dizer, o TSE aumentou essa hora para que as pessoas do grupo de risco, né, elas possam ter um pouco mais de tranquilidade. Que é outra coisa que vai ser muito difícil de organizar também, né? Que tem gente que gosta de votar logo cedo para poder ficar só andando e olhando as urnas e não sei o quê. Então essa questão de organizar esse horário preferencial vai ser complicado. Mas o TSE já está dizendo aqui, né? Preferencialmente vai ser dado a preferência vai ser dada para quem é do grupo de risco, 60 anos para cima, né? E aqui, essa questão dos 60 anos também, que me causa preocupação, é a questão do camarada ter que assinar o caderno lá, né? Porque tem muito idoso que tem realmente dificuldade de assinar, né? Já existe uma demora para achar o nome, que é gente demais. Aí quando você acha o idoso, aí ela tem que sentar e tem que ter toda aquela paciência, né? Quer dizer, porque existe até o protocolo de como é que vai ser feito isso, né? Vai ser chamado, aí é esse passo a passo aqui, tá? Como é que vai? Pronto. Dia da votação, como é que vai ser? O TSE elaborou um passo a passo sobre a movimentação que deve ser feita pelo eleitor dentro da sessão de votação. Os mesários é quem tem que dizer, olha, peraí, né? Então, a primeira coisa, o eleitor entra na sessão e deve se posicionar na frente do mesário e seguir o distanciamento de 1 metro, conforme a caixão do som. Ele não vai poder chegar perto da mesa. Não. É bom que se diga, né? Mas, doutor, você não acha que essas regrinhas aqui vão ser seguidas? Eu acho que isso aqui vai dar muita complicação. Não vai ser seguido, Nonato. Assim, eu acho que grande parte não vai ser seguida. Porque a sociedade hoje meio que já está desrespeitando todas as regras de distanciamento social já tem mais de um mês, né? Tanto que os números da Covid já estão aumentando em todo o Brasil, especialmente aqui no Ceará, por exemplo. Então, infelizmente, as eleições esse ano serão grandes focos de contaminação, infelizmente. Aí depois, ele não vai ter contato com o mesário, né? Não vai poder dizer, ei, compadre, tudo bom, nem nada não. E depois ele pega o documento Pode ter com muita foto. Conversa, não. Ele pega o documento com foto e mostra para o mesário, né? Tá de longe. Aqui, né? Não é celular não, que eu estou mostrando aqui o celular, mas tem que ser a identidade. Geralmente a identidade, né? Documento com foto, né? Ou pode ser o e-título também na tela do celular. Né? Pronto. Aí está aqui, pronto. O mesário vai ler o nome do eleitor em voz alta, né? Vai ter, doutor César Gregório, é você mesmo? Tá certo? Aí tá certo. Aí a pessoa guarda o documento, porque antes entregava, né? Pra pessoa ficava retido até você ir votar. Ficava retido, né? Então, ele vai guardar o documento, não precisa entregar para o mesário. Aí o eleitor higieniza as mãos com álcool em gel. Aí em seguida deve assinar o caderno de votação com a própria caneta, quer dizer, ele já assina antes de votar. Né? Aí nesse momento o eleitor vai receber o seu comprovante de votação. Aí que ele vai ser autorizado para ir na cabine de votação. Quer dizer, inverter o processo, né? Inverter o processo, exatamente. Engraçado. Porque antes você entregava a sua identidade, aí ela ficava retida na mesa, você ia votar, quando voltar você recebia o comprovante de votação e sua identidade, e seu documento de identificação. Pronto. Aí o eleitor deve digitar o número dos candidatos, apertar a tecla, tarará. Aí higieniza as mãos de novo antes de sair, né, da sessão, porque para ter mais garantia, e vai embora, ele pode ir embora. Tá? Então, são algumas regrinhas que são simples, mas quando tem muita gente envolvida, muitas vezes cada pessoa com a sua prioridade, que quer ir para casa, quer voltar e quer se ver livre né, desse dever cívico. Enfim, eu tomara que dê tudo certo. Né? A gente torce, né? Torcer e tentar fazer a nossa parte, né? Que cada cidadão saiba que votar é um ato de justiça, é um ato de cidadania, e que agora vai ter que ser usado com muito mais cuidado e muito mais cidadania, né? Que é você se pôr em risco para poder decidir o futuro da sua cidade. Agora que as pessoas fiquem atentas, porque tem o início, tem 1 hora antes, foi aumentado 1 hora antes, mas o horário 17 horas para terminar, não tem negócio de 18 horas não, né? Não. Porque tem gente que pode achar, não, mas vai esticar para frente também, não. 17 horas acabou o negócio, né? É. Então,
Quer dizer, mas tomara, acho que a gente que trabalha no ramo da comunicação, eu vou até pensar nisso aqui, alguma campanha na rádio, para a gente ficar batendo nessa tecla para o máximo de pessoas possível, né, poder. Porque a gente acha que as pessoas estão ligadas a isso, mas tem muita gente que não se liga. É muito importante. Até uma coisa aí que eu acho que o TSE não especificou isso na cartilha, até por questão de ser, talvez achar demais e ter que desprender recursos econômicos. Mas até, por exemplo, você usar luva. Você ir de luva para votação, uma luva descartável, e que você possa utilizar na urna eletrônica, justamente para poder evitar o contato num local que muitas pessoas irão ter esse contato. Uhum. E a partir do momento em que você fazer essa votação, pegar essa luva e descartar num lixo apropriado, de lixo hospitalar, né? De não colocar junto do lixo normal, para evitar até, por exemplo, até que os catadores se contaminem com a Covid, caso você tenha, ou caso algum local que você toque esteja contaminado, né? O processo eleitoral ele é sempre muito bem fiscalizado, né? Muito. A gente sabe que existem pessoas que são teimosas, que fazem a besteira, mas a Justiça Eleitoral é muito firme nessa questão, né, de fiscalizar. A Lúcia Maria diz assim, é bom aumentar as urnas, mas na verdade acho que as urnas são feitas já o número dentro da proporcional ao número de votantes. A questão aqui não é a quantidade de urnas, é mais a movimentação, a preocupação. A quantidade de urnas ela é definida pelo número de eleitores e pelos locais de votação. Quantos locais de votação tem na cidade. E já tem as reservas e tudo mais. Isso, né? exatamente. Então, talvez não tenha havido nenhum crescimento extraordinário em relação ao eleitorado, seja próximo do que era. A questão aqui realmente é como esse eleitorado vai se comportar para evitar eu acho que no máximo, se fosse possível, não sei se chegaram a pensar nisso, mas em questão de logística seria muito complicado. Era tentar colocar as urnas em um local quanto mais arejado e mais aberto possível, porque aí o vento livre diminui o risco de contaminação do que no ambiente fechado, né? Um abraço para Carmen Santos, um abraço para Alisaforan Vieira, um abraço também para Jonas Borges. O TSE deveria impedir as grandes aglomerações em várias cidades. Ele está pelejando, né? Que inclusive, Nonato, eu não sei se cabe aqui falar, mas sim, cabe, foi estabelecido um TAC entre os candidatos daqui do município. Um TAC é um termo de ajustamento de conduta que é feito entre o Ministério Público, na pessoa do promotor, e os candidatos, fazendo uma série de proibições e cuidados em relação à Covid. E os candidatos de Vaza Alegre, todos eles estão de parabéns, porque estão seguindo as condutas até agora. A gente vê que não estão grandes aglomerações, como a gente vê muita cidade fazendo passeatas e aglomerações enormes, infelizmente a gente vê. Então, por enquanto, os candidatos de Vaza Alegre, todos eles, tanto de prefeitos quanto de vereadores, estão de parabéns. Tomara que dê tudo certo até o final, que a gente consiga reverter, porque tem cidade aí que o governo do estado já está de olho e dizendo, olha, é por causa dessas caminhadas, dessas carreatas aí. Não tem jeito, a gente sempre fala lá na rádio, se você chamar o povo para ir, o povo vai, né? Vai. Não tem jeito. Eu acho irresponsabilidade porque, como eu estava falando, tem muito político que está agora chamando o povo para a rua que estava mandando o povo ficar em casa. E a pandemia não acabou. Agora que é do interesse dele... E a Covid não está... interessado em quem agora que é do interesse dele, juntar gente e tudo mais, sabendo que está errado, que já gastou milhões para evitar tempos atrás, forçando o povo a ficar em casa, agora está no meio da rua chamando o povo para sair. Exatamente. São os mesmos. Você tem várias cidades aqui que são os mesmos. Né? Exatamente. Infelizmente. Que o eleitor veja isso. E o pior é que o povo vai. Pior que vão. Infelizmente. Fora de sério. É rir para não se desesperar, não dá. Infelizmente. Eu não sei, eu sempre digo, eu não sei que o povo passa. Não sei quanto tempo estou dizendo, político não presta, política não sei o que, de quando chega aí vai correr atrás. É engraçado. E não é pouca gente não, é muita gente correndo atrás. É engraçado. É aquela coisa, você gostar de uma coisa e defender aquela coisa, como, por exemplo, o time de futebol. Você não tem participação nenhuma no time, mas você se apaixona de uma forma que você briga, literalmente, às vezes, pelo seu time, né? Hoje alguns eleitores lá de Iguatu entraram em vias de fato, né? Foram parar na delegacia, os ânimos muito acirrados. Eu vi uma matéria aqui na internet, quer dizer, não é bom, né, chegar a esse ponto, quê, né? Já está chegando a situações bem fora não precisa disso. Qual a necessidade? Mas aí a paixão política, o acirramento dos anos, a defender aquela coisa, acaba chegando às vias de fato. É complicado. Infelizmente. Abraço para Lúcia Maria Bezerra e Rosilene Souza também com a gente. Doutor, muito obrigado. Mais alguma coisa que você queira acrescentar? Não.
Tô tranquilo. Pronto. Só compromisso pra próxima semana, né? Pronto. Aí na próxima semana, deixa eu explicar aqui pro pessoal. Na próxima semana talvez a gente tenha um evento aí na terça, na quarta e na quinta, né? E aí eu não sei se a gente vai conseguir fazer, mas se a gente conseguir fazer na próxima semana, a gente faz na outra, Com né? certeza. Aí eu ainda vou divulgar isso da manhã, né? Que eu vou pegar os detalhes e tudo pra gente poder fazer a divulgação do jeito certo, né? Perfeito. Pois então, obrigado. Quer deixar o telefone de contato, alguma coisa? Enfim, mandar um abraço. Quero deixar meu contato, né? Meu trabalho como advogado aqui no município de Vaza Alegre, com especialização na área empresarial e tributária, mas se você tiver sua dúvida, pode me procurar que nós resolvemos da melhor forma possível. Meu telefone é o 9995-0999 e se você quiser mais informações sobre minha área de atuação, tem o meu site que é www.cesargregoriojunior.com. Doutor César Gregório Júnior, advogado competentíssimo e agora de volta com a gente aqui. Agora ele está sendo firme e forte aqui, né? Está com a frequência correta, está cobrindo as faltas e tudinho. E eu tomara que permaneça assim, né? Vai dar tudo certo. Eu vou até dar folga na semana que vem para depois ser assim. Também não dá, então libera o cara nem. Para não puxar muito, né? Até semana que vem ou na próxima, viu? Pronto, vai dar abraço, tudo tudo de certo. bom. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Tudo de bom e a gente se vê, se Deus quiser. Tchau.